dentro do sistema Stanislavski, a gente pode encontrar vários métodos. Um desses métodos é o etude. O etude nada mais é do que o estudo que o ator faz sobre a vida do personagem, sobre as circunstâncias que envolvem o personagem, de onde ele veio, quais os objetivos dele. Então, o ator ele precisa, além de estudar, ele precisa imaginar, ele precisa ter uma imaginação muito fértil para poder criar essa vida. Então, uma das técnicas do sistema Stanislavski, dentro do etude, é a imaginação. O ator precisa dar a vida àquele personagem que ele acabou de estudar através da sua imaginação. Então, ele utiliza várias técnicas para poder criar realmente essa vida. E uma delas é o semagem. O ator, ele começa a se perguntar: e se o meu personagem fizer isso? E se o outro personagem fizer isso com o meu personagem? Como o meu personagem reagiria? Então, toda cena, ele está nessa pergunta instigante, esse e se isso acontecer? Daí, utilizando esse semagem, com a imaginação fértil do ator, ele consegue dar vida àquele personagem. Então, esses métodos que o Gabriel acabou de falar, eles são muito importantes no trabalho do ator na cena de improvisação, que é o que basicamente a análise ativa ela retrata, né? Os atores o tempo todo experimentando, sem se apegar muito ao texto, ao roteiro, ao script da série, da peça. Mas tem um trabalho muito importante que é o do diretor, que ele entra nesse esquema. Porque o ator ele vai experimentando, ele vai testando o personagem, ele vai testando seus limites, as suas reações, ele vai realmente colocando o personagem para ação. O foco é sempre na ação do personagem que o ator está trabalhando. E aí que entra o diretor, como eu estava dizendo. Porque o diretor ele é o que vai guiar o ator nesse momento, ele que vai aplicar os métodos, os jogos teatrais, para fazer com que esse ator ele tenha um entendimento não só experimentativo desse personagem, mas de efeito prático na ação, na cena, se ela vai funcionar, se não vai funcionar, se o experimento deu certo, se não deu, para realmente entender esse personagem de uma maneira coesa com o todo. O diretor, na verdade, ele faz isso. Ele tenta avaliar a cena, a ambientação desse cenário, de uma maneira que faça todo sentido. E às vezes o personagem, o ator como personagem, não vai ter esse entendimento do todo, né, do ambiente completo. Ele vai ter o entendimento do personagem, mas não exatamente de como esse personagem vai funcionar na cena. Que o trabalho do ator é um trabalho muito importante, como tem um aprendizado antes da cena, no texto, porque na hora é mais corpo, é mais improvisação, vai mais da imaginação do ator, é mais da fé cênica que ele tem que ter para gerar esse personagem. O trabalho do ator, do diretor, também é muito importante, porque ele faz uma mesa mais profunda antes, um estudo com o ator antes de lançar o ator para prática. Então, porque na hora, como é uma improvisação, o diretor não vai estar ali 100%, fazendo marcações, é mais do corpo do ator, essa marcação dele mesmo, de entender o personagem e lançar para jogo, na parte da improvisação dele. Isso tudo para poder mostrar numa cena o mais realista possível, né, e tirar toda aquela artificialidade que existe dentro do teatro, né, que é através de sua história, e trazer algo que pudesse ser mais próximo à nossa realidade. Bom, eu quero dar o exemplo da construção do personagem aqui dentro da Gaivota, onde eu representei o Boris, e eu fiz toda uma análise do personagem antes, durante e depois, até chegar na construção dele de fato. Busquei referências, fui atrás de referências visuais junto com o texto, já com o texto de apoio. Eu conheci toda a história, busquei as referências visuais e aí eu fui me construir fisicamente para poder tentar trazer o máximo de ação que esse personagem poderia representar. Então eu usei alguns recursos visuais, físicos, né?
então mudei algum relógio de lado, coloquei um outro, eu me preparei fisicamente cortando o cabelo para ficar mais parecido com aquele personagem, com aquela seriedade que ele queria estar passando, né, para o público. Eu tentei trazer mais essa fisicalidade para poder construir de fato o personagem levando todas as ações para a cena. Então, quando a gente fala de análise ativa, o Stanislavski ele fala muito sobre essa questão do ator trabalhar o jogo vivo na cena. Ele utiliza as ferramentas do método da análise ativa para não só observar o que o personagem está transmitindo, mas entender de fato essa vivência. Como é que o personagem vai respirar em cena, o que ele está sentindo nessa cena. Realmente, não só prestar atenção nas palavras e nos gestos, que seria o mais comum das pessoas prestarem atenção, no caso dessa análise ativa, mas realmente entender o interior do personagem. O que ele está vivendo. Acreditar nessa vivência do personagem que está fluindo em cena. Isso mesmo, leva para a cena a experimentação, depois analisa o personagem e a obra, que a obra possa ser uma obra mais viva. É isso. Que não seja uma arte puramente representada, que a gente consiga ver o público, né? A gente, quando público, consiga enxergar não uma representação da realidade, mas que a gente consiga enxergar a realidade, como se a gente estivesse assistindo, né, a realidade através do buraco da fechadura. Então, é isso que o Stanislavski preza muito, né, que a gente consiga ver no palco a vida, não apenas uma representação dela. Então, o ator, com todo esse estudo, todos esses métodos, ele acaba utilizando isso no palco através da improvisação. Nesse meio de improvisação da análise ativa. A memória emotiva, ela é um trabalho escrito por Stanislavski. Ela remete o que a gente pode trazer para o personagem de uma situação que a gente viveu, porém a gente não revive essa cena que a gente viveu, a gente tenta trazer para o personagem que a gente vai criar. E é interessante porque, dependendo do termo que ele se relaciona, a gente traz o personagem para a gente criar esse personagem, a gente consegue ver, por uma situação que a gente viveu, conseguimos criar um personagem totalmente análogo para qualquer situação que tiver no personagem da cena. Amar sem ter esperança, ficar anos inteiros à espera de que uma coisa aconteça. Depois de me casar, não vou mais pensar em amor. Preocupações novas vão abafar tudo o que é antigo. Vai ser uma transformação, sabe? Não chamo mais uma. Não será demais. Já em relação ao ser mágico, Stanislavski diz que o ator ele deve usar a sua imaginação para criar em cima desse personagem. Como, por exemplo, assim que receber o papel desse personagem, pensar em como que esse personagem beberia uma água, como ele iria até um carro, até um supermercado e colocar um pouco de si, pois através desse si, o público ele consegue passar a acreditar mais e passa a ser bem mais verossimilhante. E quando o ator acredita e ele coloca o seu jogo para o externo, através da fé cênica, faz com que o público ele se sinta mais imersivo ao próprio espetáculo em si. Ele coloca para fora as suas ações, ele coloca para fora o seu jogo interno. Faz com que a atuação de seu personagem em si ela passe a ser muito melhor e mais acreditável. O ser mágico ele ajuda também a trazer à vida as circunstâncias propostas pelo autor. Isso porque a gente tem um tipo, então a gente pode entender o que é imaginando. Então a gente tem uma base para começar a imaginar e aí pega essas observações para trazer para esse personagem a partir do que é dito pelo autor. Ter um olhar mais ativo, se ver como estrangeiro, para poder se mostrar, observar as pessoas, observar o jeito das pessoas na rua, o andar, se ela tem algum tique, alguma coisa
que diferencie de você, ser totalmente diferente de você observar todo mundo sempre. Uma ação que empregamos na cena não pode ser uma ação sem intenção, principalmente com um objeto. Vamos supor, varrer casa. Se você pegar uma vassoura, um objeto imaginário, e não empregar a veracidade naquilo, não usar os músculos, não usar a mão de uma forma verdadeira, não dá essa veracidade à cena. Então fica uma coisa falsa e que o espectador não entende, não acha verdadeiro, e nem o próprio ator acredita naquilo que está fazendo. Então, tanto a ação de varrer a casa como tomar banho com um objeto imaginário precisa trazer essa verdade em cena. No teatro realista, nada é por acaso. O autor propõe ao ator o personagem e daí, a partir daí, o ator vem com as ações para o personagem. A partir de 1930, década quando Stanislavski morreu, nota-se a importância da ação psicofísica na cena realista, a importância do objeto imaginário. O objeto imaginário, o qual ajuda muito o ator na construção do seu personagem, da sua cena, tanto no teatro quanto no cinema. Esse método do objeto imaginário, ele desencadeia uma espécie de subconsciente, de subtexto para o personagem, algo que foge do nosso cotidiano, mas precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, para dar mais veracidade na atuação do personagem e naquela cena que a gente se propõe a fazer. A ação psicofísica é uma abordagem do teatro realista onde enfatiza a conexão entre a mente e o corpo do ator, para que ele possa se expressar de maneira não demonstrativa, mas como se ele realmente quisesse dizer aquilo, tivesse uma razão por trás daquilo. Ele tem que expressar suas emoções internas com as emoções externas, para criar personagens e cenas autênticas. Para o sistema que o Stanislavski desenvolveu, a ação gera emoção e não o contrário. Por exemplo, uma pessoa que está sentada numa mesa de jantar e está um pouco irritada. Se ela se levanta e joga um prato na parede, ela fica muito mais irritada. Foi uma ação que gerou uma emoção. Outro exemplo é uma pessoa A e uma pessoa B, que não se conhecem. Mas se eles se dão um abraço, aquilo vai gerar muito mais intimidade entre eles. Também é uma ação que gera emoção. Cada personagem tem seu tempo e ritmo, ajudando assim o ator a separar sua vida emocional da sua atuação. Dentro disso, a gente também tem o tempo e ritmo externo e o tempo e ritmo interno. Qual é a diferença entre os dois? O tempo e ritmo externo é aquilo que se reverbera no papel, que se dá através de uma ação física. Aquilo que é demonstrado no palco, que fica claro para que todos possam ver. O tempo e ritmo interno, ele pode estar ligado também à memória emotiva, que é o que a gente busca dentro de nós para poder entrar no sentimento, ligado ao pensamento, à concentração, à pulsação daquele sentimento. E também pode haver uma mistura entre esses dois tempos e ritmos, tanto externo quanto interno. Por exemplo, um personagem está transbordando internamente, mas por fora ele não quer demonstrar. Então, através da sua ação física, do seu tempo e ritmo externo, ele vai se conter, mas no seu tempo e ritmo interno, que pode ser dentro de uma música interna, dentro de um batimento interno, uma pulsação interna, ele vai estar transbordando dentro desse ritmo. Em 1918, Stanislavski deu início ao seu experimento em cima do método tempo e ritmo. Em 1930 foi a sua ascensão com esse método. Ele se reuniu com um grupo de jovens atores e cantores e começou a trabalhar em cima desse método.
realista, é importante que o ator internalize um metrônomo imaginário para ajudar a ter essa marcação de tempo. Imagine que uma pessoa está fazendo a sua mala 1 hora antes da partida do trem. Esse tempo ritmo dela seria de... E agora imagine uma pessoa que está desfazendo sua mala no seu primeiro dia como colônia de férias. Como seria esse tempo ritmo? Para além da ação física, o tempo ritmo também pode ser compreendido em cena através da fala. Essa circunstância de tempo ritmo no campo da fala pode ser mudado de acordo com as características dessa cena. Então, se a cena muda o seu tempo ritmo, também pode acontecer desse campo da fala também ser mudado. A gente pode fazer inclusive uma analogia. O tempo ritmo para a cena é como se fosse a pulsação do coração para o corpo. Imagina como seria chato assistir uma peça em que o ator só fala em um tempo ritmo. Konstantin Stanislavski disse: onde há vida, há também ação. Onde há ação, há também movimento. Onde há movimento, há também tempo. E onde há tempo, há também ritmo. Então imagine um personagem que e um outro personagem que consegue perceber a diferença de energia entre os dois? É assim com a gente na vida. Todos nós temos o nosso tempo ritmo e não é diferente no teatro realista.
Isso sim é teatro. A cortina, o primeiro bastidor, o segundo bastidor. Aqui. É aqui que tudo vai acontecer. Pode não ter cenário ainda, não tem nada. Mas olha só a vista. A vista que, junto com esse horizonte e esse lago, vai fazer com que tudo aconteça. Nenhum cenário. Levantaremos a cortina exatamente às 8h30, assim que a lua surgir. Excelente. Após levantarmos a cortina. Isso sim é teatro. Excelente. Sabe, eu estou um pouco preocupado, tio. Mas aí, Sinaya, a essas horas já deveria estar aqui. Sabe? Me preocupa, porque sem ela, a gente perde o efeito. Nina deve estar atrasada. Se ela atrasar, o espetáculo estará todo arruinado por conta do efeito. Já era hora dela estar aqui. Pai e a madrasta de Nina tratam como se ela fosse uma prisioneira. Para ela sair de casa, mais do que uma prisão. Sua barba e seu cabelo estão precisando dar um corte, hein? Essa é a tragédia da minha vida. Olha, quando eu tinha sua idade, eu tinha a postura de um beberrão. E uma mulher ia querer ficar comigo. Detetive, essa bola não é ajeitada. Tá precisando dar uma ajeitada nessa barba e uma parada nesse cabelo, hein? Isso daqui é a tragédia da minha vida. Quando eu era mais novo, eu tinha uma cara assim de beberrão e uma mulher queria ficar comigo. Você nem imagina. Por que minha irmã anda tão de mau humor ultimamente, hein? Ela tá entediada, com ciúmes. Tem raiva de mim, raiva da minha peça, raiva do meu espetáculo. Tudo isso porque ela não vai estar estreando no lugar da Nina. Ela odeia a minha peça e nem a conhece. Acho que você pode estar imaginando coisas, Tripiove. Não, ela tá irritada. Tudo isso porque nesse palco minúsculo quem vai brilhar é Nina e não ela. Papai e sua esposa não me deixam vir pra cá. Eles dizem que aqui só há boêmios. Eles têm medo que eu me torne uma atriz. Mas me sinto atraída pra cá, como uma gaivota. Meu coração é todo seu. Nós estamos sozinhos aqui. Mas parece que tem alguém lá. Não há ninguém por aqui. Que árvore é esta? É um olmo. Mas por que está tão escuro? É a sombra da árvore. Ela deixa as coisas escuras. É você, Yakov? Sim, senhor. A lua já vai subir. Já tá tudo pronto lá? O álcool está aí? O Sim. enxofre também? Tem que haver cheiro de enxofre no ar quando os olhos vermelhos aparecerem. Está tudo pronto, né? Você está pronto? Você está nervosa? Sim, muito. Mas não é receio de me apresentar para sua mãe, não é isso. É que, mas Boris Trigori, ele é muito famoso e eu tenho, acho que uma vergonha de me apresentar na frente dele. Ele é jovem, né? Sim, ele é. Como seus contos são maravilhosos. Eu não sei, eu nunca vi nenhum deles. Está na minha hora, Deus. Onde vai tão cedo? Não deixaremos ir embora. Papai está à minha espera. Como ele pode fazer isso conosco? Bem, se não há o que fazer, é uma pena que a senhorita tenha que ir embora. A senhora nem imagina quanto eu lamento de ter que partir. Mas alguém deveria levar você em casa, meu anjo. Não. Fique, só mais um pouco. Não posso. Nós fazemos questão. É impossível. Uma jovem muitíssimo infeliz. Eu ouvi dizer que a falecida mãe deixou toda a sua herança para o marido. Até o último copec. Mas a pobre coitada ficou sem nada agora. Porque o pai deixou tudo para a segunda esposa. É revoltante. Mocidade. Essa mocidade. Não temos mais nada para dizer, sempre dizemos isso, né? Mocidade, mocidade. Você
nojento. Parece que está tocando música lá dentro. Vamos lá. Espere. O que é? Eu preciso lhe contar algo. Eu não gosto de meu pai, mas meu coração sempre teve um fraco pelo Senhor. Eu sinto com a minha alma que o Senhor é alguém próximo de mim, alguém que eu posso confiar. Então, por favor, me ajude. Me ajude para que eu não cometa uma burrice. Que eu não desperdice a minha vida. Mas o que há? Ajudá-la como? Eu não aguento mais. Ninguém entende os meus sentimentos. Eu amo Constantine. Como todos estão nervosos. Como todos estão nervosos. E quanto ao amor? Ó, lago enfeitiçado. Mas o que eu posso fazer, minha criança? O quê? O quê? Vamos nos levantar. Vamos ficar lado a lado. A senhorita tem 22 anos e eu tenho quase o dobro. E a Evgenia Sergeyevich, qual de nós duas parece mais jovem? Viu? Viu por quê? Eu trabalho, eu sinto, eu vivo atarefada, enquanto a senhorita vive parada no mesmo lugar. E eu tenho uma regra. Eu nunca dirijo meu olhar para o futuro. Eu nunca penso na morte ou na velhice. De que adianta se não há como evitar? Hoje eu tenho a sensação que eu nasci há muito tempo. Eu arrasto minha vida como se fosse uma determinável cauda de um vestido. E às vezes eu não sinto a menor vontade de viver. Mas eu sei que isso tudo é bobagem. Eu devo me animar, me livrar-se disso tudo. Além disso, eu sou muito regrada. Como um inglês, minha cara, eu vivo sempre na linha. Como dizem, eu estou sempre bem penteada e arrumada, como... Sabe, para que vou sair de casa de blusão despenteada, ainda que para vir ao jardim? Jamais! Pois eu sempre soube me cuidar. Eu nunca fui uma desleixada ou deixei de me cuidar, como fazem algumas. Veja, parece uma criança. Eu poderia representar o papel de uma menina de 15 anos. Mas por que você está me contando tudo isso? Conto tudo isso porque é um escritor. Confesso que se algo de mais grave tivesse acontecido com ele, eu não aguentaria. Conto tudo isso porque o senhor é um escritor, sabe? Digo, com toda sinceridade, se tivesse acontecido algo mais grave com ele, eu não aguentaria viver nem mais um minuto. Mas eu sou corajosa. Eu vou arrancar esse amor pela raiz. Tomei uma decisão. Eu vou arrancar esse amor do meu coração. Arrancar pela raiz. De que modo? Vou me casar com o Medvedev. O professor? Sim. Eu não entendo qual a necessidade disso. O professor? Sim.
Eu não entendo qual a necessidade disso. Amar sem ter esperança. Ficar anos e anos esperando por algo que não vai acontecer. Pelo menos me casando, os problemas serão novos. E os antigos ficarão para trás. Vamos tomar mais uma? Não seria demais? Ora, vamos lá. Vamos beber mais um? Não será demais? Ora. Muitas mulheres bebem na frente dos outros. Vamos beber mais um pouco. Não é demais. Ora. As mulheres bebem mais do que os homens. Só no meu caso, a minoria, que bebe bem menos. Conhaque, vodka. Saúde. Saúde. O senhor é um homem simples. É uma pena que vá embora. O senhor é um homem tão bom. Uma pena que vá embora. Eu queria ficar. Por que não fica? Porque eu não posso. Escreva para sua amiga Márcia. Farei o melhor. Ondas no lago. Ondas enormes. O jardim está com aspecto tenebroso. Deviam mandar desmontar aquele palco no meio do jardim. Ele continua lá, nu, macabro, feito um esqueleto. E a cortina se balança ao vento. Quando passei por lá ontem à noite, tive a impressão que tinha alguém chorando. Ora, bobagem. Vamos pra casa, Marcos. Não vou essa noite. O nosso bebê já deve estar com fome. Vamos embora. Bobagem. Matriona irá alimentar. Ai, dá até pena. Já é a terceira noite que ele passa longe da mãe. Você é um estorvo. No início só sabia falar de filosofar e agora só fala do bebê e ir pra casa. Do bebê e de ir pra casa. Não se ouve outra coisa da sua boca. Marcia, vamos pra casa. Vá você sozinho. O seu pai não vai emprestar os cavalos? Claro que vai, é só você pedir que ele empreste. Por favor, eu te imploro. Amanhã você virá pra casa? Está bem. Amanhã. Mas que coisa enjoada. Há ondas no lago. Ondas enormes. O jardim está com aspecto tenebroso. Devíamos desmontar aquele palco no meio do jardim. Continua lá, nu, macabro, como um esqueleto. E a cortina balança ao vento. Quando passei por lá ontem à noite, tive a impressão de que alguém estava chorando. Ora, bobagem. Mas vamos embora? Vou passar a noite aqui. Marcia, vamos embora. O nosso bebê deve estar com fome. Bobagem. Matriona vai amamentá-lo. Dá até pena. É a terceira noite que ele fica longe da mãe. Você é um estorvo.
Antes só queria saber de filosofar. E agora só quer saber do bebê e de ir para casa. Do bebê e de ir para casa. Não se ouve outra coisa da sua boca? Márcia, vamos embora? Vá você sozinho. O seu pai não vai me emprestar os cavalos. Vai sim. É só você pedir que ele empreste. Márcia, eu imploro. Então amanhã você virá pra casa? Está bem. Amanhã. Mas que coisa enjoada. Quem está aí? Não vejo nada. Quem é? Nina? 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 Tive um pressentimento o dia todo. Minha alma estava terrivelmente aflita. Mas não se preocupe, não é o momento de chorar. Não vamos chorar. Tem alguém aqui. Não, não tem ninguém aqui. Não se preocupe. Eu sei que Irina está por aqui. Não, não tem ninguém aqui. Não se preocupe. Deixe-me olhar pra você. Aqui está quente, agradável. Eu mudei muito.